Bom dia. Primeiro eu quero agradecer ao convite da Biov. Eu já participei do primeiro curso para jornalistas. Na época, a gente estava com uma tremenda dor de barriga para saber se esse código ia sair ou não ia sair, se isso ia sair a contento ou se seria uma armadilha para a produção rural do Brasil. Mas foi um grande avanço o que aconteceu com o Código Florestal Brasileiro. Eu tenho a minha carreira dividida em antes e depois do Código Florestal. Eu fiz Direito, lá em Curitiba, fiz especialização em Direito Socioambiental, e os meus professores diziam que isso era perfumaria. Imagina, que desperdício, você vai fazer Direito Ambiental? Quando eu fiz a minha defesa de monografia de fim de curso, no fim da faculdade, em 2000, eles tiveram que emprestar professores das outras faculdades, porque não tinha professor suficiente que entendesse de Direito Ambiental nem para fazer pergunta. E, de repente, 12, 13 anos depois, o direito ambiental está todo mundo aí correndo atrás para saber como é que faz, para se especializar, para fazer pós-graduação, enfim. Então, foi um avanço, tanto pela escolha da especialização, quanto por ter caído de paraquedas lá em Brasília. Vou contar aqui, antes de começar essa curiosidade, eu advogava para um grupo de agricultores da sociedade rural de Ponta Grossa, lá uma cidade vizinha a Curitiba. E criaram, em 2005, várias unidades de conservação, um monte de parques, reservas biológicas, em cima das áreas desses produtores. Eu fui na reunião que foi feita a respeito disso, os produtores todos revoltados, querendo saber como que eles guardaram aquelas árvores para suas aposentadorias e, de repente, criaram unidades de conservação em cima dessas áreas. Todo mundo sabia que a indenização, se viesse, ia ser aquém do valor e muito depois do tempo desejado. Então, foi uma confusão. Estávamos numa reunião, os 200 produtores e os parlamentares. Na época, Lupion, Miqueleto, que Deus o tenha, foi um grande lutador da causa, Max Rosman, também já falecido, vários deputados dizendo isso é um absurdo, eles não poderiam ter feito isso com vocês. Aí euzinha lá, advogada da sociedade, levantei a mão e falei, mas a culpa é dos senhores. Imagina, a casa caiu, né? Quem que está dizendo que a culpa é dos deputados? Falei, a lei é ruim, ninguém faz nada para melhorar, e aquilo era 2005. Em 2000, um pouquinho antes, tinha sido aprovada a lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, com todos os defeitos que ela tem, dizendo que pode-se criar uma unidade de conservação por ato do poder público, simplesmente, sem dizer que tipo de estudo técnico tem que ser feito para se criar uma unidade de conservação. Então, foi aí que, pela petulância, eles me chamaram e disseram, quem é a senhora? E pediram para que eu fosse a Brasília explicar os defeitos da legislação ambiental. E foi aí que encaixou já no movimento que já acontecia desde 2001 de reforma do Código e resultou nessa bagunça toda que a gente fez. O mais importante que eu penso para vocês, que são os nossos grandes aliados, de esclarecedores da sociedade, daquela sociedade urbana, 84% da sociedade que mora lá na cidade, que não liga o bife ao boi, o papel de vocês é muito importante. Só quando a imprensa começou a estudar o assunto e divulgar o assunto de uma forma técnica, sem ideologia, de uma forma argumentativa, é que se ficou séria, é que se tornou palpável a reforma do Código. Então, por mais que todos trabalhem, o esclarecimento da sociedade que é feito por vocês é um trabalho que não tem ninguém para substituir. Portanto, espero aqui colaborar para esclarecer as dúvidas. Eu vou pedir desculpa a alguns jornalistas, principalmente as colegas do Terra Viva, as duas Lilians aqui na frente, ao Tobias também, que já assistiram essa palestra. Eu não quis mudar, porque eu acho que ela está de uma forma didática. E quem viu a palestra da Sociedade Rural Brasileira está um pouco diferente, mas essa palestra aqui ela é bem didática para tentar entender o que está acontecendo com o novo Código. Eu começo sempre falando da ocupação do território nacional, porque a impressão que dá, com todo o movimento que teve contra o Código Florestal, era que, se ele fosse aprovado, acabariam as florestas brasileiras. E a gente, às vezes, não tem essa noção da dimensão da ocupação do território. Por isso, eu trago aqui esse gráfico que mostra
nessa fatia vermelha aqui, 23% do território brasileiro é ocupado com pastagens. A pastagem, na verdade, é o que abre a fronteira agrícola, né? Primeiro chega o boi, depois chega a lavoura. Então, 23% do Brasil tem pastagens. E num índice de uso muito baixo. Com pouca tecnologia, dá para colocar 3 cabeças por hectare. E a média desses 23% é de 0,8. Então, qual é a tendência? A tendência é se implementar a tecnologia, se melhorar a técnica de criação de gado, de pastoreio, enfim, e que estes 7% aqui, que são a nossa agricultura, acabem vindo, ocupando um pouco mais de área. Nós vamos ter um incremento, um aumento significativo de produção, sem ter que derrubar nada de mata nativa, porque a gente vai ocupar o que já está aberto com pastagem. Então, como eu já disse, esses 7% aqui são a nossa agricultura. É com essa fatiazinha pequenininha aqui que a gente garante o superávit da balança comercial desse país. Esse ano foram 184 milhões de toneladas de grãos, dizem alguns, outros dizem 182, mas, enfim, é grão pra caramba, não vamos discutir, né? Nesses 4% aqui, ó, nessa fatiazinha pequenininha, espremidinho, estão as cidades e está concentrado 84% da população do país, que é uma população eminentemente urbana, que ficou urbana muito rápido, porque em 10 anos virou, era 80% rural, 20% urbana, em 10 anos virou 80% urbano e 20% rural, estamos em 84%. E o restante, esse número aqui também varia de 61 a 65%, mas, enfim, também é mata nativa pra caramba, o Brasil tem de mata nativa. Então, nós não podemos ter a ilusão de que uma lei vai fazer com que o Brasil perca a sua vegetação nativa. E aqui a gente não fala só de floresta, a gente fala de biomas importantes, como Pantanal, Caatinga, que são biomas que nós temos. Ontem ainda a senadora Cátia Abreu falando na Sociedade Rural a respeito de como o Brasil desenvolveu tecnologia de agricultura tropical. E isso tem nos ajudado, assim, sermos o país mais sustentável na agricultura que já se viu no planeta. A gente precisa valorizar isso. Porque quando a gente mostra números de desmatamento da Amazônia, realmente é muito ainda, 34 milhões de metros quadrados, é isso? É muito desmatamento. Porém, se nós formos comparar com o tanto que outros países têm de vegetação nativa, não que isso sirva de exemplo, só porque nós estamos aqui inaugurando uma nova forma de produção. A Europa tem 0,3%. Nós temos mais de 60%. Estados Unidos tem 1,8%. Então, enfim, é muito significativo. O Código Florestal ele vai ser aplicado de forma diferente no que já está aberto do que aonde ainda tem mata nativa. Todas as contagens de APP e de reserva legal são diferentes onde já está desmatado. Importante a gente entender um pouquinho do histórico do Código para nós nos situarmos onde começou essa confusão toda, né? O primeiro Código Florestal brasileiro é de 1934. E lá em 1934, dizia-se, num português muito lusitano, que das florestas, das matas existentes nas propriedades, deveria se explorar 3/4 partes. Ou seja, 25% da mata deveria permanecer. Mas o que se protegia era a mata. Portanto, se fosse um cerradinho, um campo, uma caatinga, não tinha proteção. E ainda lá em 1934 se dizia que as pequenas propriedades da época não estavam obrigados a essa limitação. Depois, em 65, quando veio a 4771, que foi a que acabou de falecer, né, ela trouxe uma diferença com relação ao norte do centro-oeste e ao norte do Brasil, que tinha que preservar 50% das matas, ainda eram das matas existentes nas propriedades, e 20% no restante do país. Somente em 1989, com uma reforma do Código Florestal de 65, é que se falou pela primeira vez a expressão reserva legal. Aquilo ainda chamava de reserva ou de parte não explorável, mas, enfim. A primeira vez que se falou em reserva legal foi em 89, e foi a primeira vez que se falou em demais formas de vegetação. Foi a primeira vez que se falou em cerrado protegido, e foi a primeira vez que se referiu a essa proteção como
uma porcentagem da propriedade, e não da mata que existisse na propriedade. Então, só nessas 3 reformas, de 34 para 65 e de 65 para 89, muitos produtores rurais, sem mudar qualquer coisa de lugar, sem plantar um pé de milho novo, ficou ilegal, pelas mudanças da legislação. Em 96 teve nova reforma, por fim, em 2000, é que se falou em 80% de proteção na Amazônia, e olha a coincidência, 2000, que era aquele alto índice de desmatamento, a fronteira agrícola realmente estava subindo, e aí o mecanismo foi aumentar a reserva legal na Amazônia para 80%, 35% no cerrado da Amazônia, não é qualquer cerrado. A Amazônia Legal, do Mato Grosso para cima, é que tem que ter 35% de proteção no cerrado. E 20% nas demais formas de vegetação. Aqui, demais formas de vegetação, foi quando entrou o campo. O Pampa não tinha essa proteção. E aí o campo nativo não tinha reserva legal. Passou a ter em 2000. Por que é importante esse histórico? Porque tem um artigo do Código absolutamente questionado pelo Ministério Público que resgata o direito adquirido. E o que é o direito adquirido? Eu sei que tenho colegas advogados aqui. Para nós, o direito adquirido é uma coisa muito comum. Se eu celebro um negócio de acordo com a vigência de uma lei, se essa lei é modificada, esse negócio não pode ser modificado, porque a lei não pode retroagir para atingir um negócio passado. Isso falta segurança jurídica nas relações, acaba inviabilizando as negociações no país. Então, o direito adquirido é muito comum, mas no direito ambiental ele não era reconhecido. Portanto, veio o artigo 68 dizer que os proprietários que suprimiram a vegetação de acordo com a lei de reserva legal da época dessa supressão, eles estão desobrigados a atender à lei atual. Então, a gente volta ali que quem lá em 34, aqui no norte de São Paulo, é comum a abertura de áreas nessa década de 30. Quem lá em 34 resgatou os 25% da mata e abriu o resto, hoje não deve nada. Quem, antes de 2000, abriu 50% na Amazônia, antes de mudar para 80%, também não deve nada. Então, é o resgate desse direito adquirido. O artigo 68 é um dos mais questionados do Código. Também houve mudança de legislação com relação às áreas de preservação permanente. Aqui faço um parênteses para quem não é advogado, né? O Instituto do Direito Adquirido, ele pode ser resgatado, ele pode ser questionado quando os direitos são indisponíveis. Comprei um Fusca 69 que não tinha cinto de segurança. A lei mudou. Eu não tenho direito adquirido a andar sem cinto de segurança? Eu comprei o meu Fusca antes. Não, porque a vida é um direito indisponível. Você não pode dispor desse direito. As áreas de preservação permanente, elas cuidam de bens coletivos. A reserva legal é só uma determinação de lei. Mas as APPs, elas têm função. Elas cuidam do recurso hídrico, porque cuidam lá da margem do rio, da nascente. Elas cuidam do solo, porque elas evitam a erosão nas encostas. Então, como é um direito indisponível, não há direito adquirido com relação às APPs. A legislação das APPs também mudou muito. No começo, em 34, se falava em florestas protetoras dessas áreas, mas não se dizia a metragem. Em 65, as metragens vieram a mínima com 5 e a máxima com 100 metros nas margens dos rios. Em 86, esse mínimo de 5 metros foi para 30. Então, aquele produtor que fez tudo certinho ficou devendo 25. E, por fim, em 89, aquele máximo de 100 metros foi para 500. O sujeito já ficou devendo 400 aqui, se ele tivesse feito de acordo com a lei. E muitos deles não tinham sequer essa informação, né? Não se falava nisso. Meio ambiente, de fato, como diziam os meus professores, era perfumaria. Então, essas modificações afetaram muitos produtores que acabaram ficando na ilegalidade. E, por fim, o que contribuiu muito para a ilegalidade dos produtores rurais foram as políticas brasileiras que não observavam a própria legislação ambiental. Quando teve surto de malária na época da abertura das estradas de ferro aqui no Brasil, o governo financiava e dava maquinário para abrir as áreas até a margem dos rios para combater o mosquito. Depois,
houve o plano de integração nacional, que era integrar para não entregar, né? Manda o pessoal para a Amazônia, teve a geada. Eu não era nem nascida, lógico, mas teve a geada negra lá no Paraná, na década de 70, que matou os cafezais, e muitos produtores eram enviados para a Amazônia. E, mesmo depois de 96, que foi a reforma, a primeira reforma, que foi mudando esses índices de reserva legal, a condição para se ter o título definitivo na terra era desmatar a metade, 50%. Eu tenho ações de desapropriação pelo INCRA por conta de não desmate pelo proprietário da terra. Só que o IBAMA não deixava. E aí, o que você faz, né? Então, todas essas políticas antagônicas, pró-várzea, né, vamos drenar os banhados. Aí, depois, quem tinha drenado o banhado era criminoso, porque tinha feito alguma intervenção em área úmida, enfim. Todas essas políticas antagônicas acabaram por confundir o senso comum do produtor rural que produz, ele planta. Ele levanta, pega a enxada e vai plantar. Estamos falando da grande maioria, que são os pequenos, que não tem acesso a todas essas mudanças, e ele não tem como o senso comum dele. Quando tem lá, o gerente do Banco do Brasil diz para ele, eu tenho dinheiro para você drenar os seus banhados, ele não sabe que isso é errado. Como que o Banco do Brasil está me dando dinheiro para fazer uma coisa ilegal? E aí as coisas foram ficando realmente insustentáveis e era necessário se reformar esse código, porque o levantamento do Ministério da Agricultura dizia que mais de 90% dos produtores estavam ilegais. Precisávamos fazer um outro curso para eu contar para vocês como é que foi a aprovação desse código, de preferência de portas fechadas, sem gravadores. Mas passou o código pela comissão especial, cujo relator foi Aldo Rebelo. Depois passou pelo plenário da Câmara dos Deputados, foi uma lavada, 410 a 200, eu nem me lembro mais esse número, você lembra, Tobias? 410 a 202, alguma coisa assim. Foi um... Não, nem tem 600 deputados, tem 513, era 100 e alguma coisa. Depois foi para o Senado, no Senado passou por 3 comissões também, voltou para a Câmara, o deputado Paulo Pial relatou aqui nessa última passada pela Câmara e foi para a presidência. Como se não bastasse toda essa discussão, a presidente aprovou a Lei 12.651, que no sábado faz um ano, 25 de maio de 2012, com 12 vetos e com 32 modificações por medida provisória. Já nasceu torto. Passou de novo por todo o processo, a medida provisória, passou por uma comissão especial, passou pela Câmara, pelo Senado, e foi aprovada, transformada em lei, que foi a Lei 12.727, que modificou a 12.651, foi convertida em lei em outubro do ano passado. Mas desde 25 de maio do ano passado, foi assinado em 25 de maio, foi publicado em 28, porque exatamente como esse ano, era alguma coisa no fim de semana. Ano passado era sexta, né? Esse ano é sábado. Então, dia 25 de maio foi uma sexta, a presidente assinou, publicou na segunda. Esse ano, dia 25, vai ser um sábado. Provavelmente, de novo, vai publicar na segunda o decreto que regulamenta, que só tem um ano de prazo para sair esse decreto, certamente vai sair no último dia do prazo. De prático, na lei, o que é que esta lei trouxe de diferente das leis anteriores? As áreas de preservação permanente continuam lá. O Brasil é o único país do mundo, eu gosto muito de repetir isso, que tem 11 locais que só por eles existirem, eles já são protegidos por lei. Esses locais são margens de cursos d'água naturais, qualquer curso d'água natural, seja ele perene ou intermitente, até aqueles rios que, durante um certo período do ano, não existem, tem que ter margens protegidas por áreas de preservação. A diferença do código anterior era que se contava essa metragem do leito maior do rio. Então, aqueles rios que tinham grandes áreas de várzea, que é aquele alagado que fica na margem do rio, aquele rio diminuiu a sua APP. Ela conta agora da caixa do rio, da calha, do barranco, efetivamente. E não conta mais do leito maior. Em torno de lagos e lagoas, é área de preservação permanente, tem as metragens. Eu vou deixar para vocês essa apresentação para quem quiser consultar depois, certo? Reservatórios artificiais, vários tipos de reservatórios, tanto para geração de energia elétrica, abastecimento público, como aqueles açudes de dentro da fazenda. Acima de 1 hectare tem que ter área de preservação.
em torno de nascentes, em costas com declividade superior a 45 graus. Vocês repararem, a APP sempre tem função, né? Ou de proteção de água, ou de proteção de solo. Restingas, quando fixadoras de dunas e estabilizadoras de mangues. Os topos dos morros. As bordas dos tabuleiros, como aqui na foto. Essa borda aqui, antes da ruptura do relevo, são 100 metros em projeção horizontal. Os manguezais, que são as nascentes, são os nascedouros, né, de toda a biota marinha, tem muita espécie que nasce no mangue. E as veredas, que são esses locais permanentemente alagados, não é qualquer banhado, que é a APP, com a presença dessa palmeira aqui, que se chama buriti. Para se caracterizar uma várzea, tem que ter o buriti. E, por fim, os campos de altitude, que são altitudes acima de 1.800 metros. 11 áreas que só por existirem têm proteção legal. E essa proteção é preservação, que é diferente de conservação. Preservar é não usar, não tocar, né? Conservar é saber usar. Geralmente, aquela senhora bonita é conservada, né? Não é preservada. Depois vem as áreas de uso restrito, porque as áreas de preservação permanente são aquelas que têm muita proteção. Um grau um pouco mais suave de proteção são as áreas de uso restrito, que são os pantanais, não só o bioma pantanal, mas todas aquelas situações que sofrem, aquelas áreas que sofrem períodos de cheia e períodos de vazante são tidas como pantanais. E as áreas com inclinação entre 25 e 45 graus também têm uma proteção. Essas áreas de uso restrito, elas podem ser utilizadas, desde que com recomendações técnicas de órgãos especializados, as Embrapas, as Exalcs, enfim, todos esses órgãos de pesquisa que o Brasil tem. E, por fim, o instrumento de proteção que tanta polêmica causa, que é a reserva legal, que continua nas mesmas porcentagens, 80% aqui na Amazônia, 35% no cerrado que estiver aqui. Uma coisa que a gente não cita, e o campo? A Amazônia também tem campo. O campo da Amazônia é 20%, assim como é o campo do Pampa. E 20% no restante do país. Então, o que sair aqui da Amazônia legal, que passa aqui pelo meio, enfim, eu tenho um outro mapa, não está aqui. Para baixo é tudo 20% de reserva legal. O que muda da lei anterior? A reserva legal ela era contada separado da APP. Então, tinha que ter todas as suas áreas de preservação permanente, mais a porcentagem exigida pela lei. Isso, muitas vezes, inviabilizava uma propriedade rural. Porque se ele fosse realmente aplicar isso, ele ia ficar com 15%, 20% de área só para produzir. E dependendo de onde ele está, nossa logística ótima, não vou nem entrar no assunto, o cara não conseguia sobreviver. Então, agora é permitido, sim, o cômputo das áreas de preservação permanente para atingir o percentual de reserva legal. O que mudou também foi que não é mais necessário averbar na matrícula do imóvel a reserva. Isso dava muito problema, era uma exigência, essa exigência nasceu em 86. E o que acontecia é que um sujeito que tinha um problema agrário, de divisa, ou de falta de pagamento de TBI, enfim, um problema que não tinha nada a ver com o meio ambiente, ele acabava não se regularizando ambientalmente por conta de um outro problema. O que se fez? Substituiu essa averbação em cartório pelo CAR. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é o CAR, e daqui a pouco vocês vão ter novidade, porque até o fim dessa semana vai sair o decreto que regulamenta todo o Código Florestal falando do CAR. Vai começar o prazo no final dessa semana. Outra novidade, e que vem muito com esse cunho social, é a desnecessidade de completar a reserva legal para aquelas propriedades que têm acima de 4 módulos, que têm abaixo de 4 módulos fiscais. Aqui tem algumas informações importantes. Para se ter acesso aos diferenciais que o código oferece, é preciso guardar uma data, que é 22 de julho de 2008. Quem desmatou antes de 22 de julho de 2008 pode entrar nos programas de regularização. Quem tinha 4 módulos antes de 22 de julho de 2008 e desmatou antes dessa data, tem essa vantagem. Por que 22 de julho de 2008? Porque a data do decreto 6514, que foi um decreto que, pela primeira vez, colocou data para se exigir a reserva legal. E foi aí que o Brasil viu o caos que estavam as propriedades rurais. E, por fim,
como novidade na reserva legal, o Código trouxe uma forma facilitada de resolver, de regularizar a propriedade, que são opções de regularização por regeneração, por recomposição e por compensação. Regeneração e recomposição se diferem pelo seguinte sentido. A regeneração, eu posso deixar a área abandonada para ela se recuperar sozinha. Na recomposição, eu preciso ajudar um pouquinho. Se aquela área não tiver condição técnica de se regenerar, eu tenho que plantar mudas, fazer algum tipo de condução para que ela comece a se recuperar. E a compensação é colocar a reserva legal fora da propriedade. Se eu planto em toda a propriedade, não faz sentido eu acabar com a área produtiva para plantar algum tipo de vegetação. Então, a gente coloca essa reserva legal fora para poder viabilizar a área que já está produzindo e talvez até proteger uma área que precisa de proteção e que tem vegetação. Aqui eu trago a divisão dos biomas, porque para se colocar a reserva legal fora da sua propriedade, ela precisa estar no mesmo bioma. Antes era na mesma microbacia. E aí o que acontecia? Não tinha área na mesma microbacia, porque geralmente uma região produtiva, ela é uma região grande com boa terra. Eu vejo no norte do Paraná, terra roxa. Quem tem área ali, na mesma microbacia, não acha área para comprar vegetada. Então, se pensou no Brasil como uma grande fazenda e se pensou no Brasil como proteger os seus biomas de uma forma equilibrada. Então, existe uma recomendação da ONU de se criar unidades de conservação em até 10% do bioma para proteção. E aí vai ter mais a proteção das reservas legais, que vão garantir pelo menos 20% de todos estes biomas, o Pampa, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado e o Pantanal, tem 20% garantido, mais as unidades de conservação, e a Amazônia tem 80% de proteção garantida. Se pensou no Brasil como uma fazenda para colocar esses biomas. Trago outro mapa aqui, que o bioma sempre... Esse aqui é com divisão política e esse é sem, só para a gente poder ver o tamanho dos biomas que nós temos no Brasil. Então, recapitulando, nós temos APPs, temos reserva legal, temos área de uso restrito, continuam as proteções anteriores. O que mudou é para aquela fatiazinha da pizza que já estava aberta, os 23 mais 7 mais 4. Os 4 da cidade, na minha opinião, o Código Florestal não ajudou muito nas áreas urbanas. Mas, nas áreas abertas para uso agropecuário, geração de alimento, de fibra, de energia, o Código fez grande diferença. Os usos consolidados, ou seja, áreas abertas antes da data mágica, 22 de julho de 2008, em APPs ou em reservas legais, vão poder se utilizar das regras de transição do Código, que são diferentes das regras normais. Um rio que uma APP que nunca sofreu intervenção, ela continua com uma proteção de 30 a 500 metros. O mínimo é 30, para rios de até 10, e até 500 metros, conforme a largura do rio. Se esta área já estiver sendo utilizada e foi aberta antes de 22 de julho de 2008, esta margem vai ser de acordo com o tamanho da propriedade. A recuperação da margem. Quem estiver dentro desses usos consolidados vai fazer a sua inscrição no cadastro, vai aderir a um programa de regularização e vai ter as multas suspensas, nesta ordem. Então, como é que vai ser isso? Primeira coisa que o produtor vai ter que fazer para se regularizar, isso a gente vem dizendo há muito tempo. Primeiro é o diagnóstico, Quando a gente quer tomar um remédio para se curar, a gente vai saber primeiro o que tem. Então, tem que se fazer um mapa de uso do solo, detalhado, identificar os passivos ambientais, para poder identificar, inclusive, em que bioma está, se pode usar daquela regra do direito adquirido, se o desmatamento foi anterior à mudança da legislação, se aquele bioma já tinha proteção quando a área foi aberta, para poder ter a noção do que fazer com a sua área. Lembrando que o mapa de uso do solo é com coordenadas geográficas e só é exigido o georreferenciamento de acordo com o INCRA, que é um georreferenciamento com coordenadas UTM, que é com marcação de vértices, enfim, só para propriedades acima de 500 hectares. Abaixo de 500 não precisa ter georreferenciamento.
faz o levantamento e a identificação do bioma, da área, da época do desmatamento, enfim, e consegue escolher a melhor opção de regularização. A regularização das áreas de preservação permanente vão ser de acordo com o tamanho da propriedade. Lembrando que é só para quem usa antes, já usava antes de 22 de julho de 2008. Nas margens dos rios, o proprietário que tem até um módulo fiscal vai recuperar 5 metros na margem do rio, independente do tamanho deste rio. E ainda, se ele tiver vários rios dentro da propriedade, ele vai poder parar em 10% da propriedade. Então, ele tem 10 hectares. A hora que ele começar a recuperar a margem dos rios, ele tem 3 rios. A hora que ele passar de 1 hectare, chegar em 1 hectare, ele pode parar, porque é 10%. Qual é o fundamento disso? A gente não pode, em nome de proteção ao meio ambiente, matar o sujeito economicamente. Esquecem que sustentabilidade é um tripé, né? O econômico, o social e o ambiental. A hora que a gente tira um desses, não é mais sustentável. Portanto, o sujeito vai, sim, colaborar com a preservação ambiental, mas de acordo com a sua capacidade econômica. Fixação de homem no campo. Não adianta eu tirar esse sujeito de lá e colocar ele na periferia das cidades, demandando saneamento básico, transporte coletivo, gerando lixo. Então, foi uma saída inteligente colocar um critério social como freio nessa recuperação ambiental. O módulo fiscal, cada município do Brasil tem um número de módulo. Aqui em São Paulo, acho que são 12 hectares, eu não tenho certeza. Mas tem no site do INCRA, você encontra essa informação. Tem lá uma lista de todos os municípios do Brasil e o módulo fiscal de cada um desses municípios. Então, seguindo a tabelinha, até 2 módulos recupera 8 metros também com uma proteção, até 4 recupera 15 com uma proteção, e acima de 4 vai de 20 a 100. Quem vai determinar se é 20 ou se é 100 é o Programa de Regularização Ambiental dos Estados, que também tem que sair daqui a pouco. E a recuperação é integral, não tem essa proteção. No entorno das nascentes são 15 metros, não é de acordo com o tamanho da propriedade, porque as nascentes eram 50 metros e aí a escadinha já foi proposta de várias formas, não foi aceita. Então, são 15 metros no entorno das nascentes. Lagos e lagoas naturais seguem a mesma lógica, de acordo com o tamanho da propriedade. É a metragem a ser recuperada. Como ninguém vai decorar essas metragens, eu vou deixar aqui para vocês a informação. E no entorno das veredas é a mesma coisa. Foi uma saída negociável, porque tudo, desde o começo da negociação do código, o que pegava, o que fazia com que a gente não conseguisse avançar, era a consolidação de uso de APPs. E aí foi uma situação que deu certo. Na regularização das reservas legais, a recomposição, que é aquela que você ajuda com outras, com plantio, tem que ser em até 20 anos e pode ser intercalado com espécies exóticas. A área de preservação permanente é preservada, sem usar. E a área de reserva legal, ela é conservada. Pode, sim, haver um manejo sustentável da área. Portanto, essa intercalação com exóticas dá um caráter de uso econômico para a reserva legal. Lembrando que intercalado é realmente intercalado. Eu não posso plantar metade de exótica, metade de nativa para fazer corte raso. A exploração da reserva legal, ela é sustentável, portanto, ela tem que ser contínua, sem alterar a característica daquela reserva. Regeneração natural, como eu disse, desde que seja tecnicamente viável, ou compensação no mesmo bioma, como eu disse, mas por várias opções. E aqui eu tenho pena de vocês, porque a hora que começar a sair vários tipos de formas, a hora que for para o mercado pelos órgãos ambientais, as formas diferentes de compensação de reserva legal, vai ser uma confusão. Porque, primeiro, pode ser por aquisição de cota de reserva ambiental. A cota é um título, uma commodity, negociada em bolsa. Cada hectare de mato, eu tenho lá 10 hectares de mato. Eu faço isso um quadriculadinho, cada hectare de mato é uma CRA, eu vou emitir essa commodity, o órgão ambiental vai crivar, vai vir dizer se existe de fato, qual é a condição dessa mata, vai dar o ok e eu vou negociar isso em bolsa de valores. Como que vai ser feita a fiscalização desse negócio, eu não faço ideia.
Porque a hora que eu coloco isso lá na bolsa, o sujeito compra, se eu desmato, o cara que comprou de mim não tem mais a reserva legal, nem sabe. Então, vai ser uma coisa difícil da gente ver, vai ter que rodar um pouquinho. Depois, o arrendamento das áreas, que é o quê? Eu tenho uma área de mato sobrando e o meu vizinho está precisando de reserva legal. Eu arrendo a minha área de mato para a reserva legal da propriedade dele. E este é o único caso em que se precisa averbar na matrícula, tanto do imóvel que cede quanto do imóvel que recebe a reserva legal, por uma questão de publicidade das duas matrículas, certo? Então, a servidão vai acontecer, vai ser uma forma de compensação que eu acho que vai ser bem usada também. Lembrando que toda propriedade que cede a sua reserva legal, ela tem que ter a reserva legal dela mesma. Então, aqui eu tenho que resguardar os 20% da minha área e só os 80% que sobram é que eu posso fazer a servidão. Diferente da doação de áreas em unidades de conservação. O Brasil tem mais ou menos 100 milhões de hectares de unidades de conservação. Não preciso dizer que quase nada disso foi indenizado, né? Criava por um decreto e deixava lá, porque, infelizmente, o nosso governo tem um discurso ambiental, mas não tem uma posição ambiental, não dispõe de recursos para isso. E eram criadas as unidades, mas os produtores continuam lá dentro, com dificuldade para conseguir financiamento, com dificuldade para vender a terra, que por estar dentro de uma unidade de conservação perdeu valor. Enfim, com dificuldade para incrementar o seu negócio, porque se ele quiser fazer algum tipo de coisa diferente dentro da unidade de conservação, ele não consegue licenciamento. Então, é um grande abacaxi hoje essas unidades de conservação. E a esperança do Instituto Chico Mendes, que é quem gerencia, quem administra essas unidades, é fazer essa regularização fundiária através da compensação de reserva legal. Para o produtor, é uma das melhores opções. Por quê? Primeiro, porque ele compensa em 100% da área. Ele não precisa descontar 20% de reserva legal daquela área, porque ela está dentro de um parque. E segundo, porque ele doa esta área e ele não tem que cuidar da invasão do sem-terra, do caçador, do roubo de madeira, do fogo. Enfim, a responsabilidade não é mais dele. Então, a hora que ele adquire essa área e doa para o poder público, ele recebe um título de desoneração e ele está livre da reserva legal para todo sempre. E, por fim, cadastramento entre áreas de mesma titularidade. Eu tenho duas áreas, uma tem mato, outra não tem, eu coloco a reserva de uma na outra, porque são as duas minhas, é um procedimento facilitado. O CAR tem essa carinha, mais ou menos. O CAR de São Paulo já pode ser acessado no site da CETESB, no site da Secretaria de Meio Ambiente. Ele é baseado neste CAR federal, ele tem algumas diferenças. Os estados vão poder dispor o cadastro de forma diferente. A única coisa que não pode acontecer é afrontar a lei federal. Se a lei federal diz que propriedade até um módulo tem que recuperar 5 metros na margem do rio, não pode o estado exigir que seja 20, porque aí vai estar afrontando a lei federal. Existe um mito muito divulgado de que a lei mais restritiva pode ser aplicada. E, na verdade, não é bem assim. Existe, antes de ser lei ambiental, existe a regra de como funciona o direito, né? Nós temos a Constituição, depois nós temos as leis federais, leis estaduais e leis municipais. E existe uma hierarquia entre elas. Se uma lei federal fala contra a Constituição Federal, ela é inconstitucional, não pode ser aplicada. Se uma lei estadual fala diretamente contra o que diz uma lei federal, ela não pode ser aplicada porque ela fere a hierarquia das leis. Exemplo claro disso eu tenho, sempre dou o mesmo, o caso do Paraná, quando o Requião disse que não se plantava transgênico naquele estado, porque era uma coisa do mal, porque era uma coisa que não fazia bem, e não podia mais plantar transgênico lá. Foi assim, unanimidade no STF, inconstitucionalidade da lei por afronta a legislação federal. Quando que a lei estadual pode ser mais restritiva? Quando houver um buraquinho na lei federal. A lei federal não fala sobre determinado bioma ou sobre determinada espécie. Aí aquela particularidade daquele caso, daquele município, pode determinar a respeito daquilo numa legislação. Mas, se isso afrontar diretamente a lei federal, não pode ser aplicado. Ok? O CAR vai ser
a identidade ambiental das propriedades, e é por isso que não se precisa mais averbar a reserva legal, porque a averbação da reserva legal era para dar publicidade à reserva legal. E o CAR é a evolução disso. O CAR é a identidade ambiental do imóvel. Ele vai dizer onde estão as APPs, quanto que tem de APPs, onde estão as reservas legais, onde estão os remanescentes florestais, o que é o passivo. Então, para que eu vou usar um instrumento pobre, como é a averbação, se eu tenho o CAR, que é a identidade ambiental do imóvel, e é público? Se eu vou comprar um imóvel, eu vou pedir a matrícula atualizada e o CAR, certo? Então, o CAR vai dar toda a identidade do imóvel, vai ter um mapa que vai ser colocado de forma digital, né? Um shape, você informa as coordenadas e o sistema te dá a imagem. A hora que você colocar as coordenadas do teu perímetro lá, o sistema, essa imagem aqui já é do sistema, que é de 1 para 5. E ele mesmo identifica, por exemplo, na margem do rio, ele vai identificar suas APPs, vai identificar os seus remanescentes florestais e você vai informar que tipo de uso está sendo dado para isso. Certo? APP com reserva, APP sem reserva, o que está aberto, o que está fechado. Por fim, o produtor recebe, depois que ele preencher isso tudo, um recibo de inscrição do imóvel no SICAR, que é o Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Assim como o imposto de renda, a gente entra lá no site da Receita, faz imposto de renda, manda para a Receita e recebe o recibo, vai ser assim o CAR, que é a hora que o produtor preencher e mandar para o site do Ministério ou dos órgãos ambientais, ele recebe esse recibo. Se o órgão ambiental entender que há alguma coisa errada, ele pode dizer, olha, vou passar o pente fino. Assim como a Receita, quando não bate alguma coisa, a gente cai na malha fina, vai ser a mesma coisa no CAR. Problemas que vão certamente acontecer com relação, já estão acontecendo com relação ao código. Nesse ano de código, o que eu mais vi foi exigência de termos de ajustamento de conduta já assinados com base na lei anterior. Principalmente o Ministério Público e os órgãos ambientais faziam esse instrumento que é chamam de contrato, mas não é contrato. É uma negociação entre o órgão ou o Ministério Público e o produtor. O produtor assume que tem passivos ambientais e, por um termo de ajustamento de conduta, ele concorda em se ajustar a conduta dele, que está ilegal, à lei. Então, se eu não tenho APP, eu vou assinar aqui que eu vou fazer minha APP. Eu não tenho reserva legal, eu vou assinar aqui que eu vou fazer minha reserva legal. Só que no meio desse caminho, no meio desse cumprimento desse termo de compromisso, a lei mudou. E aí deu uma confusão danada, porque o Ministério Público entende que o TAC é um contrato assinado entre duas partes, conforme uma lei vigente. Aquilo que a gente falou aqui do direito adquirido. Como é que a lei vai retroagir e vai desfazer esse negócio? Se ele for entendido como contrato, de fato é difícil discutir. Mas as características que tem que ter um contrato não estão presentes no TAC. Porque ninguém assina um TAC de livre e espontânea vontade. Ou você assina um TAC porque não tem financiamento, ou você assina um TAC porque está sendo processado. Enfim, falta a liberdade da vontade. E aí você já descaracteriza o contrato. E a outra coisa, só para matar de vez essa interpretação de que é contrato, é o fato de não ter obrigação recíproca. Num contrato, ambos assumem obrigação. Você vende sua casa para mim e eu te dou o dinheiro. Você presta um serviço para mim e eu faço a contraprestação e pagamento. No TAC, só o produtor assume obrigações. Nem o órgão ambiental, nem o Ministério Público assume nada. Ele só assume de te cobrar. Então, definitivamente, não é um contrato. E pode, sim, ser revisto. Ele é um termo de ajustamento a uma lei vigente. A lei não está mais vigente, ele tem que ser revisto. Ok? Mas não é assim tão simples, vai dar confusão. Quem já averbou as suas áreas de reserva legal, na minha opinião, pode, sim, rever esta averbação, desde que ofereça uma área ambientalmente mais adequada. E existe também, por parte do Ministério Público, uma resistência. Averbou, dançou. Mesmo que esteja em cima da lavoura, você vai ter que tirar a lavoura e plantar mato lá, porque está averbado. Então, só para alertá-los de que vai ter discussão nesse sentido. Como eu disse a respeito de áreas úmidas, na margem do rio começou a contar da calha e não mais do leito maior. O que aconteceu? Aquela área úmida de meio acabou ficando
sem proteção. Aquela chamada várzea, ela só é APP hoje na exata metragem que sair de dentro do rio, da calha do rio. Então, vai contar os 30 metros, e se essa várzea persistir por 1 quilômetro, ela pode ser utilizada. Como ela era protegida antes, porque contava do leito maior, existe uma resistência dos órgãos ambientais, dizendo que as áreas têm que ser protegidas, desde que sejam áreas úmidas. E não é essa a interpretação que se dá. E, por fim, claro que teremos problemas na adequação das legislações estaduais. Está dando um quebra-pau em Minas Gerais, e eu sempre cito Minas, porque Minas foi muito eficiente, fez um Código Ambiental Mineiro e agora está sofrendo por essa eficiência, porque o Código Ambiental ficou muito mais restritivo do que a lei federal, e o Ministério Público está aplicando a lei estadual. É isso? Bem, eu deixo só para a gente finalizar, que nós juntos somos muito fortes. Sem dúvida, se a gente estiver reunido, estiver unido em prol de um objetivo, nós conseguimos o objetivo almejado. Eu vejo isso porque o produtor rural é uma classe muito marginalizada, né? Uma classe, ou é visto como o aristocrata, o cara rico, montado num zebu, enfim, fumando charuto, aquela coisa da pecha que existe, ou é visto como um desmatador com uma motosserra nas costas. E a união desse povo que quer fazer direito acabou resultando na mudança de uma das mais importantes legislações brasileiras de meio ambiente, que é o Código Florestal. Vocês têm o papel de fazer, acho que todos nós, né, temos a missão de, quando vai deitar, pensar, eu estou fazendo certo? Além de estar fazendo o que eu gosto, além de estar trabalhando para ganhar dinheiro, para sustentar a família, para viajar, eu estou fazendo a minha parte como pessoa, né? Estou passando pelo mundo, eu quero deixar a minha parte. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso. Se a gente tiver essa certeza de objetivo certo, e se nós nos reunirmos, por mais que ele pareça impossível, eu tenho certeza que a gente consegue. E eu deixo os meus contatos. Alguns aqui já me contatam. Vocês sabem que eu demoro, mas eu respondo os e-mails. Eu respondo e-mails. De vez em quando eu coloco alguma coisa no Twitter também. O Facebook não está aqui, mas é Samantha Pineda. Fico à disposição de vocês para qualquer pergunta que, eventualmente, a gente não consiga responder aqui depois. Ok? Muito obrigada.